Olá, tudo bem? Me chamo Jason. Hoje a gente vai fazer uma gravação do nosso videocast com o tema de violência nas escolas. Estou aqui com os nossos amigos. Eu queria que cada um se apresentasse, por favor. Oi, boa tarde. Me chamo Marcelo, sou professor da rede pública de ensino, tanto municipal quanto estadual, já lecionando há 13 anos. Esse ano vai fazer 13 anos. E atualmente eu estou trabalhando na rede estadual, né? E com relação ao nosso tema, para dar já uma introdução, é um tema delicado, complexo, né? Mas que, pelo menos... Bem delicado, né, Marcelo? Bem, nesses 13 anos como professor, eu, graças a Deus, nunca tive que passar por tal experiência que a gente vai abordar aqui agora. Muito bem, o meu nome é Júlio Luiz Valcanaia, eu sou professor do Laboratório Tex, cheguei aí na cidade faz pouco tempo, mas eu trabalho na educação já desde 2021. 2021 até 2023 atuei como professor de matemática e atualmente estou no laboratório desde então de tecnologias educacionais. Seja bem-vindo, tanto na cidade quanto no nosso grupo. Gente, Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui e, como já foi dito pelo nosso parceiro Marcelo, o tema sobre violência na escola é muito, muito delicado. E, inclusive, a gente vai tratar de um caso que aconteceu recentemente em nosso país, em um estado da federação, lá no Acre, onde um aluno, com posse de uma arma, entrou na escola e contra duas profissionais da educação fez disparo, levando essas mesmas profissionais a óbito. Aí eu pergunto, Marcelo, o que de início a gente pode trazer para implementar esta nossa conversa que vai se dar daqui para frente sobre essa questão da violência nas escolas? Bom, eu acho que é muito complexo e difícil entender o que se passa na cabeça de um adolescente, de um homem que acaba vindo à tona esse fato, né? Eu sempre me pergunto da seguinte maneira, eu cito o exemplo, né? Um policial militar, um policial civil, ou mesmo um bombeiro, quando ele vai para a profissão dele, ele vai trabalhar, ele está ciente de que pode não voltar com vida. Mas eu jamais imaginaria que um professor pudesse ir para a escola, para a sala de aula e talvez não voltar com vida. Então, acho que a gente tem que partir daí. É muito complicado porque, assim, mexe com a saúde emocional, a saúde coletiva, na verdade, né? A gente se sente refém, com medo da violência. A gente jamais ia imaginar que ela poderia entrar dentro da sala de aula. A gente vê a violência fora, mas jamais dentro do nosso ambiente. Júlio. Sim, e até estendendo a fala do colega, eu penso assim, para o pai e para a mãe que está em casa também, né? Saber que a escola sempre foi um ambiente acolhedor, aconchegante, um lugar de aprendizado, educação, ensino, né? E assim, eu penso pelo lado do pai e da mãe, que tem que deixar o filho na escola e passar por essa dúvida, essa incerteza, se ao final do turno o filho vai estar bem ou não, né? A gente sabe que mesmo sendo poucos os casos, né? Cada caso que acontece é algo que acaba mexendo muito com a gente, com a nossa comunidade, né? Dada a gravidade da situação. E é sempre bom lembrar que ninguém sai de casa, como o Marcelo falou, colocando em mente que não vai voltar. Eu acho que nenhum pai leva o filho para a escola imaginando receber a notícia, aconteceu um agravante aqui, entrou um maluco, um louco na escola, armado e disparou contra o teu filho e levando a óbito. Eu acho que essa questão de violência nas escolas é tão sensível, tão urgente esse assunto, que a gente precisa agir, trazendo meios também, ou mecanismo, para que no futuro, ou até mesmo na atualidade, venha se prevenir. Porque a gente tem visto, como professor, Marcelo, agora o Júlio, fazendo parte aqui da equipe de professores da rede estadual aqui em Blumenau, ninguém espera ser agredido por um aluno,
ninguém espera ser agredido por um pai. E a gente tem visto que o índice de violência na escola ele tem sido constante. E daí eu pergunto, Marcelo, já presenciou alguma vez, nos períodos em que tu lecionou, algum tipo de agressão contra algum colega dentro do ambiente escolar? Com certeza tem. Não é um ou dois, mas são alguns. Seja, não importa a faixa etária, criança, adolescente, acaba acontecendo, infelizmente. E eu não sei até que ponto a gente pode discutir essa questão do que fazer para prevenir, porque já foi falado aqui, aumenta a segurança, treinamento para os professores de defesa pessoal, o que eu já acho um absurdo, na verdade, chegar a esse ponto, né? De ter que treinar o professor para poder saber se defender. E já foi cogitado nas redes sociais a possibilidade de entregar ao professor uma arma de fogo para se defender. E aí? Bom, será que a gente vai chegar a esse nível? Se a gente partir do pressuposto que a escola é um reflexo da sociedade, o que a gente está colocando ali dentro de ideia? Que a arma é a melhor solução como defesa? O que a gente está passando para os alunos? Violência gera violência. E é totalmente contraditório, né? Porque pensar que a gente sempre ouvia, eu também quando era mais pequenininho, assim, que a arma do professor é o livro, né? E deveria ser a educação. E a gente chegar nesse ponto no outro, o absurdo do outro extremo, né? Onde não faria nenhum sentido ter algo desse sentido na escola. O professor precisar estar armado para que ele possa se defender e defender os seus alunos. É bem lembrando que há 2 anos atrás, aproximadamente, aqui em nossa cidade, não sei se vocês recordam, houve um agravante, né, em uma creche aqui em Blumenau, onde um indivíduo entrou armado com um único fim, ceifar vidas. Aproveitou que não tinha nenhum homem que podia defender ali aquelas crianças e, numa ação, ele levou 4 crianças a óbitos e ferindo outras. Lembra desse caso? Sim, lembro. Na época eu estava trabalhando em PEN, mas é aquela coisa, poucos os casos, mas a repercussão é nacional. Inclusive, até antes desse em Blumenau, teve um outro caso que começou, foi no Oeste, não me recordo agora a cidade, mas enfim, começou ali. E aí muito se falou da questão de segurança. Depois que ocorreu aqui em Blumenau, que inclusive meu filho estuda nessa creche atualmente, depois do que ocorreu lá é que começou toda essa questão de segurança. Vamos botar vigilante, vamos botar guarda armado, câmeras, enfim. Aí se pensa sempre na possibilidade da melhoria depois que já acontece a tragédia, felizmente. Mas de fato marcou e não pode ser esquecido. É isso que eu acredito, não pode ser esquecido, isso tem que ser levado para frente, essa discussão da segurança nas escolas. A gente vê também que muitas das vezes o poder público só toma uma iniciativa depois da tragédia feita, depois do dito o leite derramado. E tem aquele ditado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Eu sei que famílias, eu me sensibilizo com as famílias, né? Jamais eu queria que isso tivesse acontecido. Anjinhos ali que perderam sua vida. E nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de receber a notícia de saber que seus filhos jamais retornarão para casa. E daí eu digo, por que os poderes públicos, os políticos, precisam chegar a esse extremo de crianças, professores, como aconteceu no Acre, ter que morrerem para alguém tomar uma decisão? Júlio. Realmente é um tema bem complexo, né? E eu vejo, assim, que talvez uma diferença que a gente tem nos dias atuais é que a gente tem a entrada das redes sociais e dentro dela tem uma facilidade enorme de grupos extremistas criarem ideias e disseminarem ideias que são desse porte, né? Então, assim, infelizmente, a gente hoje ainda não consegue ter nem o poder público, e eu acredito até que de uma certa forma as empresas privadas também não tenham interesse ainda, pelo menos não é, no meu ponto de vista, não é suficiente ainda para conseguir
mesmo que a gente saiba que existem mecanismos que boicotam, impedem certos tipos de postagem, conteúdo, mesmo assim eu vejo que tem muita gente que consegue postar, chegar lá e atingir o público que eles querem, né? E o problema justamente é que quando tu tem esses grupos sendo formados na internet, né? A gente ouve volta e meia casos famosos aí de redes sociais como o Discord e essas redes que são um pouco... Será que a gente vai chegar ao tempo de ter que colocar uma porta giratória igual aos bancos possuem para inibir o acesso à escola? Dentro da escola? Será? Pois é, realmente é complexo, né? E tu vê quando a gente permite algo desse tipo, né? Tu pega esses grupos sociais que se distanciam da realidade da sociedade, eles acabam criando ideias que para nós são completamente absurdas e distantes da realidade, né? Então eu acho que por ali seria um começo, né? Mas que nem eu estava falando muito, eu vejo que os poderes públicos, eles mais estão interessados em aumentar a popularidade própria, movimentos políticos, outros temas, debates, mas essa questão em específico ela ainda não tem uma relevância para eles que seja tão grande. E a gente vem ver que o próprio número de violência nas escolas brasileiras ela tem aumentado. A estatística vai dizer que em 2024 cerca de 23% se agravou em todo o território nacional. Para 2025 o índice é ainda maior, né? A gente vê de forma crescente assim o índice de violência nas escolas chega a ser assustador. Eu trabalho numa escola aqui da rede estadual aqui na cidade de Blumenau, onde, por diversas vezes, até entre eles, aluno com aluno, se degradando. E quando a gente vai ver o motivo, é fútil. Foi necessário, o mês passado, acionar a PM, porque saíram no soco. Alunos do ensino médio partiram para o soco, foi para a violência, e isso quando não respinga nos professores. E aí, Marcelo? Quando a gente fala em violência, na verdade, não é só o ato de matar, que esse é o caso mais extremo. Exatamente. Por isso que repercute. Mas a gente tem violência física, verbal, todo tipo de violência. Aluno com aluno, aluno com professor, professor com aluno, enfim. Eu vejo muitas vezes policiais fazendo ronda nas escolas, tanto na entrada quanto na saída, para evitar qualquer tipo de conflito ali dentro mesmo. Isso é muito bom. Eu acredito que seria o ideal. Por diversas vezes, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e por diversas vezes a gente sentia ausência de policiais na escola, e eu lembro muito bem o quanto havia uma parte dessa chamada violência era inserida ali no meu contexto, porque a escola ficava envolto de uma favela, e daí o que é que acontecia? O pessoalzinho descia para traficar na frente da escola. E aí, isso não é um tipo de violência também no ambiente escolar? É uma questão complexa que já envolve até vulnerabilidade social, né? Estamos falando de pessoas, indivíduos ali no meio do ambiente escolar que acabam prejudicando todo um contexto de estudo, de ensino. E a gente tem que avançar. Pedir para a população, os pais, poder público, pensar em políticas públicas que ajudem, né, o ambiente escolar, a comunidade escolar, a prevenir a violência no ambiente escolar. Lembrando bem, Marcelo, olha só, no amanhã, no dia 25 de abril de 2023, voltando ao caso de Blumenau, o rapaz tinha 25 anos, pulou o muro da creche, Cantinho Bom Pastor, ali no bairro da Velha, aqui em Blumenau, e desferiu golpe de machadinha. E não tinha um homem naquela escola que pudesse ir contra aquele rapaz. É uma série de fatores, se tu for ver, de negligências, né? Para começar, veja a facilidade que foi ele ter entrado na escola, né? Em plena luz do dia, praticamente. Em plena luz do dia, não ter tido
um muro mais alto, uma cerca elétrica, alguma coisa assim. Novamente, eu não concordo que a gente deva chegar nesse ponto. Mas partindo de que a sociedade funciona dessa forma, que nem o colega falou, a escola é um reflexo da sociedade, e a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, e a gente precisa agora pensar em mecanismos de prevenção, eu acho que, assim, é um absurdo a gente pensar na facilidade com que ele conseguiu entrar nessa escola e estar realizando ali o objetivo dele. E não só nessa, como nas outras também, né? Não importa se for um aluno ou ex-aluno, esse que do caso ali do Acre, entrou armado e começou a disparar. Como se fosse tudo normal. Se bem que a gente poderia pensar que este é um tipo de agressão extremo, e quando alguém entra com um laxante e com raiva da colega, coloca no lanche. Aconteceu isso recentemente. E aí? Eu conheço um outro caso, na escola que eu trabalhei, onde um aluno veio com um plásticozinho de maconha e colocou na mochila do outro aluno, para literalmente incriminar ele. Até que ponto chega? Então a gente temos que cuidar, né? Sempre visando a paz, olhando para a paz e ter o cuidado de que nós poderemos também ser vítima de algo assim. E daí, como proceder? Bom, dentro das escolas, pelo que eu posso ver, observar, muito se tenta fazer em cima de trabalho de conscientização. E aí é palestra sobre bullying, é palestra sobre violência, é como evitar isso, como evitar aquilo, enfim. Fica muito na teoria, no que se fala, né, no que se planeja, mas e aí? A gente vai mais além do que isso? Que a escola tenta, de uma maneira geral, o corpo docente, a direção tenta fazer um trabalho de conscientização com alunos, funcionários, mas é aquela coisa, é o suficiente? Que é da escola, dentro da escola é limitada, é aquilo ali. E lá fora, né? O aluno, vamos lá, o dia tem 24 horas, o aluno passa na escola 4 horas, seguindo as regras da escola, fazendo o que deve ser feito, e as outras 20, fora. Exatamente. E aí, Júlio? Exatamente. Eu acho até que, agora até citando o trabalho da Polícia Federal, que a gente fala dessas questões, mas eu sei que elas têm feito um bom trabalho. A gente chegou a ter uma formação com o Elias Edenes, um policial de cibersegurança. A equipe dele também já conseguiu, em vários momentos, justamente fiscalizando as redes sociais, observando o que é postado, o comportamento dos alunos, conseguir identificar alvos, né, e pessoas com más intenções e conseguir desarmar essas pessoas, né, prevenir antes que a catástrofe vinha a acontecer. Então, por exemplo, saber, tal dia, tal coisa vai acontecer com tal pessoa e já conseguir intervir sem deixar o negócio vir à tona, né? Os ataques por si só, eles já são premeditados. Esses casos não aconteceram, agora um belo dia acordei e vou decidir invadir a escola. Isso tudo já é premeditado, eles já sabem o que vão fazer, já sabem, no caso, até se for crime organizado, né, se envolver mais de uma pessoa. Sim, justamente. Provavelmente eu até imagino que seja uma coisa que eles debatam nos grupos deles. Tipo, incentiva, vai lá e faz, tal dia. Não é uma coisa só que um sozinho pensa, tira da cabeça e faz, né? A questão do bullying é um caso muito específico que a gente pode ver que a cada ano vem aumentando, né? E também não deixa de ser uma violência, né? A gente tem vendo que o bullying chega a levar adolescentes ao suicídio. Tá? E a gente precisa, como educadores, trabalhar também essa questão. Nós que somos da área de tecnologia, né, trabalhamos em laboratório de techs, precisamos também passar essa informação aos nossos alunos de que a questão no ambiente virtual não é terra de ninguém, né? A violência também no ambiente virtual, ela acontece. A gente vê recentemente o que aconteceu aqui na cidade onde a gente reside, em uma certa escola, né, onde alunos se utilizando de uma foto inapropriada, com mecanismo de inteligência artificial, usou a imagem de algumas garotas e fez algo que não devia, e daí? E depois? O que na verdade, sim, tudo que você faz, pode ficar no virtual, mas a consequência traz para a vida real. Então, isso no ambiente escolar não importa se é um vídeo, uma foto, algo manipulado, algo que seja feito, algo que seja falado, um comentário, vai chegar
ao pessoal e vai acarretar nessas consequências. Só em Santa Catarina, olha a informação que a gente tem aqui, só em Santa Catarina foram registrados 7.719 episódios de violência em escola em 2024, incluindo violência física, verbal e bullying. Né? Isso do que está registrado, mas a gente até acredita fora o que talvez não seja registrado, que fica ali Sim, no... porque daí às vezes eu lembro, quem de nós não sofria bullying na escola, a gente chamava de apelido, um vulgo, né? Que a gente traz alguns traumas desde a infância. A gente não gostava, saía triste, já hoje em dia é mais complexo, né? Ah, seu gordo. Era uma outra realidade quando a gente recebia, né, esse tipo de apelido. Agora é totalmente diferente, não, na verdade nem cabe mais, né? É um cuidado que tem que se ter, tudo com o que você fala ou pensa da pessoa, seja aluno, seja funcionário. E o exemplo tem que começar por nós, professores. Exatamente. Não adianta a gente querer corrigir um aluno do apelido, sendo que você chama o seu aluno pelo apelido dele. E aí? Justamente, né? Eu acho que uma das melhores formas que tu tem de educar é a partir do exemplo, né? Então, dessa forma, nada adianta tu proibir o aluno de xingar, de não usar palavrões, e durante a aula, a explicação, volta e meia, tu acaba soltando um ou outro, né? Então, acho que o exemplo é a melhor forma de educar, né? Por mais que seja de forma carinhosa, não dá para chamar o seu gordinho. Né? Ele tem nome. Ou seu magrelo. Ou Liva Palito. Eu ouvi muito isso, né? Ou para os altos e magros, né? Ou tira coco sem vara. Não dá para usar. Chega disso. Bom, e hoje até uma coisa que eu brinco é o seguinte. Antigamente, para o professor dar aula, ele precisava ter basicamente um conhecimento apropriado da disciplina. Hoje em dia, o que um professor precisa para dar aula é ter um bom advogado, que dependendo da questão do que você fala, do que você faz, ou de como você é tratado também. Isso é uma pura realidade. A violência, ela está em todos os âmbitos. No físico, no virtual, e mexe muito com o psicológico de cada pessoa. A gente tem vindo aqui as causas apontadas pelos especialistas de violência. O avanço das comunidades extremistas. Lembra que tu trouxe, Júlio, questão das comunidades extremistas ali na tua posição. O discurso de ódio, que a cada dia vem crescendo, né? Esse discurso de ódio, né? Nas redes sociais, onde eu tenho minha opinião, eu vou expor minha opinião achando que a internet e as redes sociais é terra de ninguém. O acesso facilitado às armas de fogo. Se bem que aqui no Brasil eu não vejo, a não ser que for, né, ali no mercado negro, mas para um cidadão comum ter posse de arma de fogo, ele precisa passar por um crivo da Polícia Federal, onde ele vai precisar fazer uma inscrição, fazer treino, passar por um psicólogo. Tem uma série de processos para ele ter acesso a uma arma de fogo. E mesmo assim, se ele vier fazer um disparo, ele vai ter que responder. E quando você tem arma de fogo, também tem o mínimo de cuidado no acesso, né? Quem Exatamente. tem próximo de você. Porque o que mais acontece é esses casos de crianças pegar a arma do pai, do padrasto que seja, e utilizar, às vezes de maneira inocente. Inclusive até levar para a escola. Agora vamos pensar um pouquinho. O que a gente pode trazer de sugestões para levar para o ambiente escolar, para que haja um ambiente mais saudável, mais seguro? O que a gente pode trazer de ideias? Eu lembro que o Marcelo trouxe algo que foi dito até em uma outra conversa nossa sobre os professores receber aulas de defesa pessoais. Ok, por sinal, sou contra. Eu talvez tenha uma opinião já um pouco diferente, né? Eu particularmente, eu não acho que a defesa pessoal deva ser ensinada pensando em, tipo assim, uma ideia, se precisar eu vou lá bater no aluno. Longe disso, pelo amor de Deus, né? Só que assim, eu acho que é interessante quando tu tens um momento de emergência, de urgência, aconteceu tal situação, putz, o que eu faço agora, né? Uhum. Porque assim, quando a gente está despreparado, é muito fácil também pro agressor conseguir consolidar e validar o ataque dele. Ou nem só esse caso extremo, mas quando alunos começam a se agredir em sala de aula fisicamente. E eu já presenciei isso na minha aula, sabe? Uhum. O que eu posso fazer? Quem que eu posso chamar? Qual que é a atitude que eu devo tomar ali no momento?
Então eu acho que tendo tudo isso, um preparo, é uma forma melhor de tu conseguir lidar com isso no momento do acontecimento. Eu já acho que preparado a gente nunca vai estar. O que acontece é o seguinte, por mais que você tenha um treinamento, tenha algo, você não imagina que vai aparecer de frente para você alguém armado, alguém com uma faca, você, agora eu treinei, eu sei o que fazer. Na hora vai bater o nervosismo, tu não vai saber o que fazer. Eu digo assim, a questão, preparado, a gente nunca vai estar. Então, acho que continuar como tem nas escolas estaduais, na municipal, a guarda armada. 1, 2 guardas por escola. Para que no momento necessário eles possam estar agindo. Porque se a gente hoje, como professores, não o que antes fazia, eu lembro que no meu tempo, se eu falasse qualquer coisa, o professor poderia até dar um tapinha na mão e os pais dizer, é isso mesmo, tu tem que aprender. Vai repreender o seu filho e vai te dar apoio. Hoje não dá para fazer isso. Os professores não têm essa autonomia, né? A cultura hoje foi totalmente diferente, a lei mudou, tem a questão do ECA, que defende a criança e o adolescente, né? Hoje se fala até em ECA digital, por isso que os pais aqui em Blumenau tiveram uma penalidade da ação dos filhos, né, contra dois colegas. E o que a gente pode deixar de mensagem, de conscientização para os pais, para os amigos professores, para a comunidade escolar de forma geral? Eu deixaria a seguinte mensagem para os pais, né? Comecem a observar e acompanhar um pouco mais o filho de vocês nas redes sociais, porque o primeiro sinal que vai aparecer é lá, tá? Então, se você não acompanha, não segue o seu filho, comece a acompanhar, comece a olhar, não ao ponto de querer controlar tudo o que ele faz na internet, mas assim, eu acho que um acompanhamento mínimo para ter noção do que está acontecendo ali, o que o teu filho está consumindo de conteúdo, é muito importante. Faz toda a diferença, né, Júlio? Faz toda a diferença o acompanhamento. Eu acho que qualquer pai, eu como pai, eu tenho regra para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um que já está se formando, um outro com 16, e para o de 16 anos eu digo, 9 horas da noite, o teu celular, o teu tablet, junto comigo. E ele entrega, sem briga, sem birra, sem nada. Pai, mais um tempinho não. Ele vai lá, eu não preciso pedir. Tá aqui, é conscientização. Treinar, educar, porque educação a gente sabe que vem de casa, né? Olha isso que eu ia falar, na verdade, já pegasse minha frase. Há muito tempo que, na verdade, a escola ela deixou apenas de ensinar para educar, não é de agora, que virou basicamente um galpão de alunos, onde os pais deixam principalmente creche, ainda mais forte isso, mas deixa os alunos ali aquelas 4 horas para eles aprenderem, serem educados, saber o que é respeitar, saber o que é bullying, saber regras de convivência básica que deveria ter em casa. Então começa por aí, aquela coisa que eu falei de novo. Das 24 horas ele permanece 4 na escola e o restante das 20 a gente não sabe o que ele faz, o que ele vê no mundo digital e o que ele traz, a carga emocional que ele traz junto com ele. Porque não adianta só dentro da escola ter psicólogo, psicopedagogo, se isso não é trabalhado com o aluno dentro do celular. E aqui a gente encerra a nossa participação nesse videocast. Agradeço a todos, obrigado pela oportunidade de vocês e até mais, pessoal!